Salve, turma maravilhosa do meu EJA 4. Estamos de volta nessa mediação entre uma aula e outra. Galerinha da noite que está conosco, professor Francisco Rufino, para que a gente possa dar continuidade a essa aula sobre os elementos comunicativos, elementos aí da comunicação, beleza? Vocês viram que na aula anterior a gente frisou demais em cima dos elementos que compõem o sistema comunicativo brasileiro. Brasileiro? Não. O cara é russo, o Ramon Jacobson, filósofo, sociólogo, teórico da comunicação. Esse sistema, pessoal, ele é universal. O sistema comunicativo pelo qual ele teorizou, dizendo que em todo processo de comunicação é emissor, vale aqui e vale na Rússia. Vale aqui e vale no Japão. Realmente lá também. No processo comunicativo dos países, vai ter que haver um emissor, sempre, não é? Vai ter que haver uma mensagem, a depender do contexto, um objeto dessa mensagem. Vai ter que haver um receptor para receber essa comunicação. E, claro, o que vai modificar no sistema estrangeiro é justamente o quê? Quem sabe? Duvido. Solta meu tempo, minha diretora, para eu me orientar. O que vai diferir, não é? É justamente o código. Ora, bolas. Aqui nós vamos participar do mesmo código, o código língua portuguesa. No Japão, eles vão participar do código japonês. Será que é possível haver comunicação se o emissor e o receptor não participarem da mesma comunidade linguística? Será que é possível? Muito pouca. Por que eu digo muito pouca? Por que eu não digo logo, não é possível, professor, haver comunicação? Porque pode ser que a gente estabeleça sinais universais. Um sorriso é a linguagem universal. Pode haver comunicação. Um gesto físico, corporal, universal, pode haver comunicação. Agora, em se tratando da comunicação elaborada, utilizada pelo sistema linguístico, quando duas pessoas participam de comunidades em que os códigos são diferentes, os códigos linguísticos, nananina não. Não vai ser possível haver comunicação. Entenderam? Sim, e vamos lembrar aqui, para ver se vocês estão fera no assunto, não é? Ainda mais a galera que está aí nos acompanhando nos polos. Pessoal, qual é o primeiro elemento do ato comunicativo? Quem lembra? O emissor. Legal? Vão respondendo aí na minha frente. Eu não estou ouvindo não, mas eu estou acreditando mentalmente em que vocês assimilaram alguma coisa. Pessoal, qual é o segundo elemento mais importante do ato comunicativo? O receptor. Pessoal, entre o emissor e o receptor, qual é o elemento inserido aí? Professor, o referente ou a mensagem. Ou eu converso sobre determinado objeto, ou eu transformo essa comunicação em algo bem poético. Por que eu digo isso? Porque vai depender do contexto. Jacobson quis diferenciar o que é informação do que é mensagem. Sabe por quê? Se tu tirar aqui uma... Pronto, vamos usar a professora Ildalene, ela está aniversariando hoje. Ela recebeu centenas de mensagens. Ela não recebeu centenas de informações. Entendeu? Porque o contexto da comunicação entre os interlocutores, os emissores e ela, que era a receptora das mensagens, era um contexto que passeava no universo emocional. Então, quando alguém está aniversariando, eu não vou levantar e dizer assim, não, ei, para aí, eu tenho aqui uma informação a dar a essa pessoa. Aí eu vou todo técnico dar uma informação. Não, eu vou dizer, olha, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma homenagem a prestar a essa pessoa. Então, Jacobson quis diferir, no momento da comunicação, essas duas nuances, a depender do contexto. Tem hora que eu faço comunicação informativa e tem hora que eu faço comunicação poética.
beleza? Já foram quantos aí? 4. Emissor, receptor, informação e poesia. Informação e mensagem. Agora, tem os outros 2 elementos. O canal que eu vou usar e o código que eu vou usar. Aquilo que for atrapalhar a minha comunicação, nós vamos considerar como ruído. A gente tem que considerar isso aí porque nós estamos submetidos ao tempo, ao universo, ao espaço. Então pode haver sim atropelamento na comunicação, que é o ruído. Porém, ele não é um elemento natural da comunicação, o ruído. Ele é um impostor. Ele entra ali para atrapalhar o ruído, tá bom? Por isso que a gente deve evitar ruídos na comunicação. Fazendo essa revisãozinha dos elementos, galera, nós trouxemos aquela atividade que eu gostei demais, muito bem elaborada, a princípio, que a professora Eudaline elaborou. A princípio eu não tinha entendido, mas eu amei aí a relação que ela fez. Primeiramente, ela nos colocou diante de um texto, né? Que é esse texto aqui. Quem não estava na aula pode ter a oportunidade de vê-lo de novo. Ela nos colocou diante desse texto. E o que é que diz esse texto? Esse texto diz assim, é uma crônicazinha, cujo título é O Último Cheque. A filha faz 18 anos e o pai está todo feliz por emitir o último cheque da pensão, que é paga à ex-mulher há mais de 17 anos. Pede para a filha levar o cheque e retornar rapidinho para contar-lhe como ficou a cara da babaca da mãe dela, ao dizer-lhe que este é o último cheque que ela verá da parte dele. A filha entrega o cheque, então por isso que a filha é o canal. Eu gostei. A princípio eu não tinha entendido. A filha entrega o cheque, então a filha que vai ser o canal dessa comunicação entre o pai e a babaca da mãe, e a mãe, né? O pai é o emissor da mensagem. A mãe é o receptor da mensagem. Agora, a filha vai ser o canal, metaforicamente, viu, pessoal? A filha é o canal. Olha aí. Identificamos aí 3 elementos, né? Pede para a filha levar o cheque e retornar rapidinho para contar-lhe como ficou a cara da babaca da mãe. Ou seja, ele quer o feedback, o retorno, lá naquele sistema lá, não é? Para dizer-lhe que este é o último cheque que ela verá da parte dele. Então isso aqui é o assunto, não é? É o referente. É o referente, não foi isso que foi? Se eu tiver enganado, a gente conserta, mas é que foi o referente. A filha vai, entrega lá, ouve o que a mãe diz e volta para a casa do pai para dar-lhe a tão esperada resposta. Diga-me, filha, qual foi a reação da babaca de sua mãe? É o feedback, bem aqui. É o feedback, foi um elemento que foi lá criado, né? Que é o feedback. 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 Eu acho que é isso aqui. Ela mandou lhe dizer que você não é o pai. Pense numa mulher vingativa, né? Esse feedback é terrível. E aí, ó, tá aí. Vamos ver se a gente lembrou tudo direitinho. Lembramos. A filha é o canal que a gente colocou lá. A mensagem, por incrível que pareça, é o retorno da mãe, né? Quando esse feedback, a mensagem retornada é essa. Mandou dizer que você não é o pai. O cheque, eu nem lembrei de pensar no cheque. Não, lembrei, o cheque era o referente, o assunto, né? Pede o pai para a filha levar o cheque, então o pai vai ser o receptor, o emissor, desculpa. Diga-me, filha, qual foi a reação dela, é o feedback, essa reação de volta, que vem trazendo essa mensagem, que é dizer que ele não é o pai dela. E a ex-mulher falta só o quê? O receptor número 2. Então, metaforicamente, essa é a questão que nos trouxe aí, muito bem elaborada, professor Eudaline. Avançando um pouco mais, a comunicação confunde-se com a nossa própria vida. O ser humano não vive sem se comunicar. Para tanto, ele usa a fala, escrita, gestos, expressões faciais, entre outras formas de comunicação. Viu? Vice? Isso aqui o tio Rufino já antecipou no início da aula, meu amigo. Quando eu falei das inscrições rupestres.
do homem que sempre necessitou, desde os primórdios da sua vida, comunicar-se, não é? Porque um dia desse eu parei para me perguntar. Eu não sei se é porque eu fui dar aula em São Raimundo Nonato, né? Sábado eu estava lá. E não tem como não ir em São Raimundo Nonato, minha diretora. Não tem como a gente não ir em São Raimundo Nonato e não pensar nas maravilhas que foi o nosso passado, né? O nosso passado histórico. Não tem como não ir naquela cidade e não pensar no Museu do Homem Americano. Foi por isso. Eu estava pensando esses dias em associar esse conteúdo com essa função. Porque a gente tem que se perguntar, cara, qual era a necessidade desse homem em escrever naquelas cavernas? Em relatar, registrar acontecimentos. Deve ter sido um motivo, não é? Então você vê que a comunicação, ela confunde-se com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. E aí, naquela época, ainda não tinha surgimento da escrita, né? Porque vocês sabem que a história e a pré-história e a história, ela é entremeada, ela é a divisão científica que se faz dos estudiosos para definir o que é antes e depois de Cristo, né? É isso? O que é pré-histórico e histórico é o surgimento da escrita. Né? O surgimento da escrita está ali. Um dos elementos da comunicação mais importantes que existe é a escrita. Então, é preciso se refletir sobre a escrita. Mas só que antes da escrita, o que é que veio? A fala. Antes da fala, o que é que se veio? Antes da fala, a fala ainda já é moderna, porque os homens da caverna não falavam. Eles faziam expressões, gestos e gritos. Uga, 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 uga. Gestos, não é? Ruídos. Guturais até. Mas nem por isso eu não posso, nem por isso eu posso dizer que eles não se comunicavam. Claro que eles se comunicavam, porque a comunicação passou a ser um fator social. Então, de alguma forma, mesmo que primordial não é essa palavra, mesmo que primariamente, prematuramente, o homem já vivia socialmente. Nem que fosse com a fauna e a flora, nem que fosse consigo mesmo. Porque vocês também já ouviram falar na história que o homem ele passou de nômade, não é? A sedentário. Sedentário. O homem passou de nômade a sedentário. Eu acho que na sua vida nômade, não é? Essa comunicação não era tão acentuada, mas na sua vida sedentária, a comunicação foi mais aprimorada. Foi possível aprimorar. O Fini, qual outros nomes recebe esses elementos? Porque a gente tem que ensinar os dois nomes. Se de repente tu vê nos livros emissor, mas não vê emissor, vê remetente, ora, mas rapaz, é a mesma coisa. É por isso, professor Fini, que lá na carta tem o destinatário e o remetente, professor. Não vou mais confundir. Exatamente. Se tu que vai mandar a carta, tu tá no comportamento de quem é emissor, por isso tu é o remetente, é aquele que envia uma mensagem. Uma pessoa, uma empresa, pode ser uma emissora de televisão. Todos esses elementos aí podem ser os remetentes da mensagem. Aí o receptor, podia ter botado aqui do jeito que botou, né? Eu vou botar. O receptor ou destinatário. Ah, professor, por isso que lá no envelope, quem ia receber a carta era o destinatário, isso. É aquele a quem a mensagem é endereçada. Um indivíduo, um grupo, uma empresa. Agora mesmo eu estava dando aula no ensino médio e a gente viu uma carta de reclamação, em que o destinatário era a empresa Motorola e o emissor era um cliente reclamando do curto espaço de tempo para a bateria dele descarregar. Então tá aí. O cliente é o emissor, remetente, e a empresa pode ser o destinatário, o receptor. A mensagem é o conteúdo das informações transmitidas, né? Essa mensagem podendo se configurar, pessoal, em informação ou em poesia, vai depender do contexto.
mas o conteúdo é sempre o mesmo. Entre aspas, é sempre um, que eu quero dizer, né? Ou eu faço mensagem poética, ou eu faço mensagem referencial. Ou eu comunico poética, ou eu me comunico poeticamente, ou eu me comunico objetivamente. Pronto, aí dá certo. Ou eu me comunico subjetivamente, ou eu me comunico objetivamente. É porque é o seguinte, gente, a língua ela é dicotômica. A língua ela é a linguagem, ela é denotativa e conotativa. Quando o conteúdo dessa mensagem trata especificamente de termos técnicos, dicionarizados, informativos, referenciais, eu estou fazendo informação. Quando o conteúdo dessa mensagem perpassa pelo contexto fantasioso, criativo, poético, ficcional, eu estou fazendo poesia, portanto, eu estou usando a mensagem poética. Deu para entender, né, galera? O canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem será transmitida. A mensagem, o telefone, o rádio, o jornal, a palestra. Aqui eu estou usando um canal, né? Eu estou usando o canal Educação. Olha que redundante. Aqui eu estou usando um canal para me comunicar com vocês. Que canal é esse? Físico, sonoro, acústico, radiofônico, satélite. O que está envolvido? Está envolvido um arsenal, uma aparelhagem enorme. As câmeras, as ondas de satélite que está sendo transmitida para lá, para de lá jogar num outro receptor aí. Nesse caso, o receptor é o aparelhozinho em que tu estás recebendo a televisão. A televisão, minha imagem está chegando aí por meio da televisão, é o canal que nós estamos utilizando, mas o receptor não é a TV, viu? O receptor é para ser você, aluno dessa aula. O meio físico que há entre eu e ti, entre eu e você, entre eu e o aluno, são esses equipamentos. Então, nesse exato momento, é a televisão aí que tu estás a me assistir, que é o nosso canal da comunicação. E o que seria a mensagem? É toda a minha aula. E poderia até antecipar para vocês que toda a minha aula está sendo passada no contexto objetivo ou subjetivo? O que é que vocês me dizem? Será que eu estou utilizando linguagem, mensagem denotativa ou mensagem conotativa? Será que o que eu estou fazendo é informação ou é poesia? Vocês já devem estar, todos vocês, já com uma resposta na cabeça. Claro que o que eu estou fazendo, no contexto de uma aula, em que eu estou tentando passar um conteúdo, eu estou fazendo informação. Eu estou usando o contexto referencial da mensagem. Então, a mensagem que está chegando aí é uma mensagem o quê? Técnica, objetiva, referencial, porque eu estou me debruçando tecnicamente sobre um estudo. Então, quando faz estudo, a comunicação que a gente está fazendo é a comunicação de um referente. Legal, pessoal? Receptor, professor Rufino. Oh, emissor, professor Rufino. Receptor, você, aluno. Canal, a TV, minha câmera. Não é? A mensagem, a aula em si. O código é a língua portuguesa. Não é? Faltou alguma coisa? Não, faltou nada, professor. E o que que nós estamos evitando? Ruídos. Mas quais são os ruídos que possivelmente pode existir na nossa aula? Pode existir algum atropelo, sei lá, um barulho aí onde vocês estão, uma queda de energia que interrompe o canal. As pilhas do meu microfone podem ficarem fracas. E aí tudo vão ser os ruídos que atrapalharão nossa comunicação. Então, identificando os elementos. Emissor, professor Rufino, receptor, o aluno, canal, a TV, a mensagem, a aula, não é? O código, a língua portuguesa. Beleza, pessoal? O código, a língua portuguesa. Tá aqui. Código é um conjunto de signos e de regras de combinação desses signos, utilizado para elaborar a mensagem
O emissor codifica aquilo que o receptor irá decodificar. Contexto é o objeto ou a situação a que a mensagem se refere. Nesse caso, aula de português. Sobre o quê? Sobre os elementos da comunicação. Comunicação é um fator social, análise de uma anedota. Vamos analisar aqui uma anedota. Em cada um desses atos, notamos a presença dos seguintes elementos. Emissor ou remetente, é aquele que envia a mensagem, né? Vamos ver aqui a anedota. O marido chega à casa às 18 horas e diz à mulher que teria uma reunião às 22, mas que ele não iria, pois considerava isto um abuso. Destinatário é aquele a quem a mensagem endereçada, um indivíduo ou um grupo, é nesse caso. Mas a mulher preocupada com o marido o convence que o trabalho é importante. Ó, o marido chega a casa às 22 e diz à mulher que teria uma reunião às 22 horas. Não, eu li errado. O marido chega em casa às 18 e diz à mulher que teria uma reunião às 22. Mas ele não iria, pois considerava isto um absurdo. Mas a mulher, preocupada com o marido, convence que o trabalho é mais importante. Ou seja, ela quer se livrar dele mesmo, né? A situação aí tá ruim. Emissor, eu ou nós, pode ser, né? Receptor, tu, vós, vocês. Aqui é o seguinte, é para que a gente possa identificar o emissor dentro do processo dos pronomes. Você está lembrado dos pronomes, pessoal? Eu, tu, ele ou ela. Já chega, viu? Só são esses mesmo, viu? Isso aqui é um só pronome, só que mudar do gênero, viu? Masculino e feminino. Então só são 3 elementos do discurso. Pessoas do discurso. Eu, tu, ele. Não, professor, tá faltando. Tá faltando mais 3. Não, pessoal, não tá faltando não, só são esses 3. Não, professor, tá faltando mais 3. Não, pessoal, tá não, só são esses 3. Tô brincando. Tá faltando não 3 elementos novos, mas sim o plural de cada um deles. Nós, vós, eles, elas. Continua sendo o mesmo. Quando eu aprendi isso, cara, eu já era adulto. Eu sempre contei como 6 pronomes. A minha professora sempre ensinou que isso eram 6 pronomes. Eu não lembro ela ter dito para mim que só eram 3 pronomes. Porque, na verdade, só são 3 pronomes. Os outros são os mesmos, só que no plural. Legal, né? E você que está aí, sabia disso? Olha, professor, não sabia não. Eu também contava como 6. Então, se alguém te perguntar quantos pronomes, quantos elementos da comunicação, pessoas do discurso, na verdade, não é nem elementos da comunicação, porque elementos da comunicação são 6. Se alguém te perguntar sobre as pessoas do discurso, tu vai dizer, não, pessoas só são 3. Aí teu coleguinha vai querer ser mais inteligente que tu. Não, são 6. Aí não, 3. Aí tu sustenta. 3. Não, são 6. Não, são 3. Aí tu dá essa explicação aí, ó. Olha aí, cara, o grande cantor. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Acho que eu vou dar aula mesmo, né, Marino? Se eu cantar, é possível que a gente passe necessidade. Galerinha, uma coisa que é interessante ali, ó. O emissor é o próprio cantor. Vamos ver agora a função desse texto. Se eu perguntasse a vocês, pessoal, dos 6 elementos nesse texto, quem é que tem maior destaque, hein? Vou ler de novo, ó. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. Em um texto, presta atenção, em um texto pode ter mais de uma função. Lembra que eu falei que nós íamos estudar as funções de linguagem? Foi mais rápido do que eu imaginei. Mas a gente tem que ver o que predomina. Pessoal, pela estrutura das palavras, quem está predominando aí?
Quem tá mais se destacando nessa canção é Agora a Hora da Verdade. Nessa canção do Roberto Carlos, quem mais se destaca? Pergunto. É o emissor ou é o receptor? Ou é o nenhum dos dois? Hein? Responde se tu é corajoso. Quem mais está se destacando aí? Vamos lembrar os elementos? Ah, professor, você só propôs 2? Pois é, pois olha pro texto. Quem é que mais está se destacando aí? É o emissor, é o receptor, é a mensagem, é a informação, é o canal ou é a língua? Minha amiga, eu já de cara lhe digo que pode sair daí a língua, porque a língua não é o que está sendo em destaque aí. De qualquer forma, qualquer texto que fosse, tinha que usar a língua mesmo. Então não é a língua, não é o código. Eu não estou falando nada sobre o código para eu destacar o código. Joga o código fora. Pessoal, tem alguma coisa física destacada aí, como, por exemplo, há alguma palavra ou frase que o Roberto Carlos está emitindo que vá nos reportar ao meio pelo qual ele está se comunicando com alguém? Não, tem não, professor. Então joga o canal fora, não é o destaque. Pessoal, tem algum objeto sendo destacado aí, algum objeto do conhecimento sendo colocado aí em destaque, cientificamente falando, como um objeto em que a gente vai se debruçar para estudar ele. Deixa eu ver. Não, tem, professor, as palavras que ele quer dizer e as coisas que ele quer dizer. Não, mas espera aí. Tá muito vago. Ele tem muita coisa para falar, mas com palavras não sabe dizer. Não dá para a gente mensurar palpavelmente esse objeto. Então não tem. Pessoal, é poético isso aí? É poético, professor. Mas está sendo destacada essa poesia? Não, tá não, professor. Pessoal, e ele tá tentando convencer alguém? Tá. Tá tentando convencer alguém. Mas não predomina. O receptor não predomina aí. Não predomina. Quem tá predominando aí é o emissor. Por que que eu sei? Ó, eu tenho. Vou marcar primeiro como predomina. Eu não sei. O eu tá bem aqui, ó. Tá embutido, escondido. Não sei dizer. Como é grande. O meu amor por você. Enquanto que o tu, o receptor só se foi. O tu só foi destacado 2 vezes, ó. Li, que é o tu, e o você. Mas o sentimento, a emoção do Roberto Carlos, são tantas emoções, né? O cara só fala emoção. Está sendo com maior frequência dada pelo eu emotivo. Então, por isso que aqui é o emocional. Por isso que vai ser função emotiva. Beleza, pessoal? Mensagem ao conteúdo das informações transmitidas. O marido, então, vai tomar... Ah, ainda não terminou não, né? Lá a anedota. O marido, então, eu sabia que tava com muito estranho. Tinha ido dar, jogou outra coisa no meio, a gente tinha terminado de ler. Vamos ver. O marido então vai tomar um banho para se preparar e pensa: foi fácil enganá-la? Como toda mulher, quando o homem entra no banho, ela revista o bolso do seu paletó e encontra um bilhete onde estava escrito: amor, estou esperando por você para comermos um pato ao molho branco. Um beijão, Sheila. Eixe, Maria. Canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem será transmitida, né? Diálogo direto entre a mulher e o marido. Bilhete da amante ao marido interceptado pela esposa. Nesse caso, a mensagem, né? Que ela encontra é justamente o bilhete. Vamos ver até onde isso aí quer chegar. É uma hora a gente vê onde isso aí quer chegar. Primeiro, vamos aqui para os canais de comunicação, né, galera? Canais de comunicação. Publicação em massa,
tipografia móvel. Antigamente, né? Primeira palavra escrita na pedra, o homem da pedra. Viu como eu reportei aqui, igual eu me falei do homem da caverna, que escrevi na caverna. Agora que nós vemos a evolução. Vamos aqui agora. Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Começa o homem aqui na Idade da Pedra, depois o homem começa a fazer uma engenhoca para imprimir papel. Depois esse papel é impresso e é divulgado os livros. Aí os livros não faz mais nenhum sentido, porque agora eu posso lê-los em PDF, por e-mail. E aí a gente chega a 140 caracteres, o que mais há a dizer? Que é o Twitter, né? O Twitter ele surgiu justamente a princípio para que você possa treinar o processo de concisão. E se tu observar, esse homem se parece com esse. É como se a crítica aqui da Chad quisesse dizer que uma ironia. Essa evolução não foi nada evolutivo, porque a gente saiu de uma situação e estamos em uma situação quase que nem o homem das cavernas, escrevendo muito pouco, pensando muito pouco, raciocinando muito pouco. Me parece que essa evolução teve seu ápice bem aqui, no meio. Massa, hein? Gostei demais, hein, cara, de interpretar essa charge aí no processo comunicativo. E ainda hoje continua a história lá, viu? A professora Daline fez de propósito. Ela foi entremeando a história que é pra gente ficar curioso. Como é que vai terminar isso? Engraçado que ela já foi pegando a anedota e já foi dividindo ela dentro dos elementos. O código é a língua portuguesa, utilizado aí para o homem e a mulher dialogar e também utilizado para a mulher Sheila lá escrever o bilhete. O contexto é o objeto, a situação em que a mensagem se refere. Marido precisa convencer a esposa de uma reunião extraordinária para ir ao encontro da amante. Esse é o contexto. Feedback é o retorno da mensagem. Resposta ou reação ao que foi comunicado. Nesse caso é a resposta-reação que a gente está esperando de quem? De quem? De quem? Resposta-reação que a gente está esperando da mulher. Após o banho, a esposa passa uma lista de tarefas ao marido para que ele faça antes de ir à reunião, entre aspas, porque não era nada de reunião, hein? Ao chegar à casa da amante, o homem cansado diz que trabalhou muito e que só iria dormir. A mulher revista o bolso do paletó e encontra um bilhete escrito: Querida, senhora, querida Sheila, o pato foi, mas o molho branco fica para outro dia. Beijo, a esposa. Rapaz, essa da linha demais, doido. Se eu me encontrar com ela ainda hoje, né? Que ela deve estar já nas confraternizações. Eu vou dizer, e o Dalene, uma anedota daquela ali, ainda bem que é pra UEJA, né? Onde só tem adultos, graças a Deus, meu Deus. Eu tô esperando a galera interpretar aí, viu? O que é o pato, o que é o molho branco e o que é outro dia. Sei lá, deixa para lá. Quem interpretou, interpretou. Quem não interpretou, não interpreta mais. A professora Idolene quis que a gente nos debruçasse agora sobre o código, não é? A gente tem código de várias maneiras. Um deles, que faz parte da nossa vida, é esse código aqui. Os emojis. Ei, pessoal, quem assistiu o filme Emoji? Eu assisti aí no cinema. Olha como evoluiu o código, hein? As inscrições rupestres aí eram apenas mãos de sangue feito de tintas de plantas ou sangue de animais. Esse código não era muito bem elaborado, mas com a evolução chegamos a esse código aqui das carinhas, né, dos emojis, que é o que vai demonstrar as emoções. Mas a gente tem os sinais de trânsito, a gente tem os códigos não verbais, de avisos, e temos uma segunda língua oficial no Brasil, que é um baita de um código lindo, né? Minhas amigas estavam até ainda há pouco aqui no estúdio. As tradutoras em Libras, tá aí. Libras. Código, conjunto de sinais, signos linguísticos ou não, comuns ao emissor e ao receptor. Comunicação verbal, comunicação não verbal também é código. Aí um códigozão desse, te atreve a entender que palavra é essa? Ah, meu amigo, eu sou impressionado com essa língua aí, japonesa, né? É interessante, eu acho interessante quem sabe se comunicar em outros códigos, em códigos diferentes.
E o esquema é justamente esse. Vamos ver se a gente entendeu, né? Porque na verdade isso aqui é só um resumo, galera. Aqui tu já tá fera, hein? Emissor chamado de quê também? Bora lá. Remetente, professor. Receptor chamado de quê, hein? Bora lá. Destinatário, professor. O canal é o quê, hein, pessoal? O meio físico, professor. O código é o quê? A língua não. A língua, professor. A mensagem é o quê, hein? É a informação, professor. Essa mensagem pode ser poética ou basear-se num objeto, professor. O ruído é o quê, hein? São os elementos externos a essa comunicação, professor. E esse feedback é o quê, hein? É o retorno, professor. Que realmente precisava disso, né? Eu mando um negócio para lá e quero um retorno. Esse retorno é o feedback. É o feedback. Back no inglês é retorno, né? Voltar. Feed, notícia, mensagem. Ah, por isso que tem um feed. O feed do Instagram, não é? Que é justamente a comunicação. A comunicação retornando. Então, feedback, comunicação retornando. Olha aí que riqueza. Considera-se situação comunicativa qualquer conjunto de elementos que intervêm num ato de comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o lugar e o momento onde se realiza o ato, etc, etc e tal. Ali achei engraçado. Biscoito, bolacha. Biscoito, bolacha. Bolacha, né? Lembrei de um assunto que eu estou ministrando também no presencial com meus alunos, que é variação linguística. Quem sabe, né? Aqui no Nordeste a gente entende por bolacha e no Sul biscoito. Isso aí já vai ser variação linguística. A situação comunicativa está relacionada com o lugar concreto. Beleza, por isso variação regional. Tá certo, é isso mesmo. A minha interpretação está corretíssima. A comunicação vai depender também desses contextos. De um momento específico, situacional, variação linguística, os quais todos estes elementos agem e se interrelacionam. Corretíssimo. Já pensou? Tu lá no sul do Brasil, sentado num belíssimo restaurante, para comer aquela suculenta picanha, e tu pede para acompanhar essa picanha, tu pede, olha, traga para mim mais uma porção de macaxeira frita. O garçom, macaxeira, senhor, por gentileza, você ainda não ouviu, não. Eu falando, macaxeira, o que é isso? Aí tu começa a zangar e tirar a onda do garçom. Rapaz, mas ele não é obrigado a conhecer aquele produto que vocês dois conhecem com nomes diferentes. Porque para ele lá é aipim. Então vai depender muito do lugar. A comunicação aí vai ser um ruído, ó. Vai ser um ruído. A diferenciação de lugares. Numa comunicação fluida, os papéis se cruzam constantemente. A pessoa que envia a primeira mensagem torna-se no receptor. Quando recebe a resposta do outro sujeito, logo passa a ocupar o papel de emissor e assim sucessivamente. Isso é uma forma que nem um looping, holisticamente falando. Vamos ver aqui uma questão. De acordo com o texto abaixo, identifique a situação comunicativa ou contexto. Um menino jogando bola na rua quebra a vidraça do senhor Manuel. Furioso, ele grita: moleque danado, seu pai vai ter que pagar. O garoto então foge em disparada. Qual é a situação comunicativa? Não é? Ele quer, de acordo com o texto abaixo, identifica a situação comunicativa ou contexto. Um menino jogando bola na rua. Ah, é o trecho, né? Que vai trazer a comunicação. O contexto. A situação. Um menino jogando bola na rua quebra a vidraça do seu Manuel. Ele, Manuel, grita. O garoto então foge em disparada. Então, na verdade, o contexto é isso aqui. É natural que se alguém está jogando bola na rua, essa bola cabe por quebrar um vidro de um carro. Um vidro de um carro é difícil, né? Mas acabe por derrubar uma criancinha que está começando a andar agora. É natural que nesse contexto de jogar bola na rua, você quebre a vidraça, quebre o retrovisor de um carro, não é? Pode quebrar até, sabe o quê?
algum objeto, um jarro dentro de uma casa. Porque eu jogando na rua, já caiu bola dentro da sala do meu vizinho, cara. Rapaz, foi um Deus nos acuda, que acabou derrubando um jarro que estava sobre a mesa. Então, esse é o contexto. Vamos fazer essas duas questões, quase ao final da nossa aula. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nesta situação, podemos dizer que o canal é A. Fácil, 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 fácil. Quem quer dar o gabarito? Vou circulando aqui, né? Assinale a alternativa incorreta, já já a gente dá o gabarito. Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o seu significado. Ele quer a IN. Olha, tem que observar. Eu já queria marcar, né? Porque não vi nenhum problema nisso. Porém, eu estou pedindo a IN incorreta. Por isso que a gente tem que ficar muito ligado, pessoal, no comando da questão. Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. Como é que é, rapaz? Para entender o significado, não é preciso conhecer o código. Vai nessa, achei. As mensagens podem ser elaboradas com vários códigos, formatos de palavras, desenhos, números, etc. Sim, posso. Vai depender se essa comunicação vai ser feita com pessoas que entendem esses códigos e essas palavras. Para entender bem um código, é necessário conhecer suas regras. É óbvio. Rapaz, aí eu já sei mais ou menos qual é. E vocês também, professor? Vamos dar um clique. A primeira é muito fácil, eu já sabia. A segunda, só se tiver erro mesmo de cor aí, mas a gente sabe que ele quer incorreto, então isso aqui é um absurdo. Dizer que para entender a mensagem não é preciso conhecer o código. Já pensou? Eu não sei falar japonês, tu viu que aquele código lá em japonês para mim ali é mandarim. Mandarim é uma maneira de falar, né? Como se fosse um código mais complicado ainda. Ao sair do boteco, todo embriagado, consegue chegar em casa com muito custo. Abre a porta e vai correndo para o banheiro. Assustado, corre para o quarto e acorda a mulher. Mulher, ô mulher, essa casa tá mal assombrada. Eu abri a porta do banheiro e a luz acendeu sozinha. Depois fechei a porta e a luz apagou sozinha. A mulher, pé da vida, grita: filho da mãe! Você mijou na geladeira de novo. Meu amigo. Segundo o texto, é correta a seguinte afirmativa. O canal nesse texto é a porta da geladeira, não. O código nesse texto é a língua portuguesa. Pode ser, nível coloquial. A função da linguagem predominante é a referencial, tendo em vista o diálogo dos dois. O emissor da mensagem é a mulher do bêbado. O emissor não, o emissor é o próprio bêbado. É claro que por vezes ela também se torna a emissora, né? Então, o código aqui, que eu quero é o correto, né? O código desse texto é a língua portuguesa, no nível coloquial, porque eles estão usando um diálogo. Vendo por que a letra A não está certa? A porta da geladeira, cara, como canal, nada a ver. O canal é a própria fala ali que eles estão utilizando. A função da linguagem predominante é a referencial, tendo em vista o diálogo dos dois. Não, tendo em vista o diálogo, não. Tendo em vista o objeto sobre o qual eles estão falando. Que é a casa seu, não é mal assombrada. Tá errado isso aqui. Né? O emissor da mensagem é a mulher do bêbado. Não, é o homem. Então, letra B. Meus queridos, eu acredito que a gente fez uma comunicação legal com vocês. Acredito que o professor Rufino acabou atendendo aí a expectativa, espero, né? Vou agora ao descanso do meu lar. Quero desejar a todos vocês uma feliz noite, que vocês continuem aí na paz. Beleza? Forte abraço.